Hoje, a nutricionista Fabiana Cortes dá dicas de alimentação aos amantes do esporte. Como obter assim um bom desempenho físico, aliado a uma alimentação equilibrada? Você tem a resposta? Acha que é fácil? Não é? Já praticou e não deu certo? Então vamos ouvir dessa especialista que está aqui uma vez por semana com a gente sobre isso. Bom dia, nutricionista Fabiana Cortes, obrigado pela participação. Obrigada eu, Patrick, pela oportunidade mais uma vez. A gente está num mundo, esse mundo que a gente está vivendo, e que muitos dizem, olha, eu não tenho tempo para nada. Parece que o mundo não devia ter 24 horas, mas um dia, aliás, devia ter 48 horas para determinadas pessoas, né? Há como encontrar tempo para a pessoa se alimentar bem e ainda praticar um exercício para melhorar a sua saúde? Com certeza. É só você acordar mais cedo, né? Ou dormir um pouquinho mais tarde. Tem pessoas que funcionam melhor pela manhã, tem pessoas que funcionam melhor à noite. Sério? Então você tem que encontrar qual é o seu horário de melhor disposição. Mas acredito que dentro de 24 horas sobra assim, 8 horas para dormir e as demais a gente consegue fazer atividade e se alimentar bem, se organizar, né? O principal é você se organizar. Você fazer uma agenda, determinar ali os horários em que você vai reservar para uma atividade física, para se cuidar, né, Patrick? Porque é importante a gente se cuidar, que muitas vezes você pensa só no trabalho e se alguma coisa te acontece, o trabalho continua aí. E sempre vai ter alguém para te substituir, né? Você já correu a São Silvestre, que é a mais importante corrida de rua do nosso país, ela é internacional, inclusive. Isso. E a gente soube que você já vai se preparar nesse início do ano, já está se preparando para voltar a correr a São Silvestre. Se Deus quiser. A pessoa que está ouvindo a gente agora, que talvez possa imaginar que essa corrida de São Silvestre para ela é algo impossível. Impossível. O que você diria? Então, não é. Eu quero falar assim, eu já participei dessa prova, o meu exemplo é 6 anos atrás. Só que tem 6 anos que eu não faço nenhum tipo de corrida. Então, eu estou começando do zero, né? Então, procurei, lógico, um profissional. A gente está fazendo uma ficha de treinamento de corrida, junto com uma mudança de hábitos. Acordar mais cedo, ter mais tempo para fazer essas atividades. Junto com isso, com um exercício de musculação, que é importante você estar fortalecendo os músculos também. Não simplesmente sair por aí correndo que nem um louco, né? Porque existem partes do nosso corpo que precisam ser trabalhadas também. Não é só você saber correr. Existe também a questão de músculos e de tendões e tudo isso que precisa ser avaliado e precisa ser treinado também, né? Joelho, articulações. Os joelhos, articulações, exatamente. Então, você precisa fazer um trabalho conjunto. Então, é sempre importante que tenha esse apoio de um profissional de educação física, de um nutricionista para poder orientar em relação à alimentação, né? Porque todo exercício extenuante, ou aliás, todo tipo de atividade física precisa de uma alimentação específica antes, durante e depois, né, de uma atividade. A gente observa que algumas pessoas em sua própria casa, elas compram, por exemplo, uma esteira, Isso. né? Aquelas esteiras residenciais, outros, aqueles sacos de areia, né? Uma luva e tudo mais, e começam a elas próprias, sem o auxílio de um especialista, um profissional, e postam depois dizendo assim, a minha casa tem uma academia e tal, e eu estou fazendo a minha parte. Mas está fazendo direito sem um especialista é um risco. É um risco, né? É como a gente estava falando, essa questão das articulações e de preservar os músculos e os tendões. Então, é muito perigoso você fazer atividade física sem uma orientação e também sem procurar um médico, porque a gente não sabe que nível que essa pessoa está destreinada, como que está essa capacidade cardiorrespiratória e que implicações ela pode trazer, né? Bem, alimentação. Há pessoas que preferem evitar proteínas, carnes, enfim, acreditando que assim elas terão uma boa saúde, né? Essa atitude de dispensar as proteínas é correta? Não, não é correta. Na verdade, todos os nutrientes são importantes. Carboidratos, proteínas, gorduras, as fibras, as vitaminas, os minerais. Então, o importante é que seja feita uma dieta balanceada, onde tenha
todos esses elementos. O que é uma dieta balanceada? Então, aí a gente precisa analisar o que o paciente ou esse atleta, né, digamos, ele pretende como objetivo. Então, uma dieta balanceada, a gente pode falar que é aquela dieta que tem um pouco de cada coisa, de todos esses macro e micronutrientes que eu falei. Então, uma boa forma de você alcançar isso seria utilizar proteínas de boa qualidade, né? Que aí a gente coloca... Vamos colocar peixe em primeiro lugar. Eu sempre gosto de puxar para o lado regional, né? Então, colocar o peixe, colocar o frango, reduzir a carne vermelha a 2 ou 3 vezes por semana, utilizar muitas verduras, muitos legumes e frutas. Então, essas seriam... E grãos integrais também são muito importantes. Isso seria uma forma da gente colocar é a base de uma alimentação bem equilibrada. A senhora é especialista em nutrição e está falando conosco aqui sobre essa boa alimentação aliada a um exercício físico, né? Isso. Para quem nunca fez o exercício físico, nunca não ouvindo, mas sabe que tem que praticar. Começar, né? Começar. O que a senhora diria para essa pessoa? Olha, eu diria que você procure um médico primeiro para realizar os seus exames, principalmente os cardiorrespiratórios, né, os cardiovasculares, para saber se está tudo de acordo. E depois procurar a ajuda de um profissional de nutrição e de educação física para poder orientar a melhor forma de fazer. Hoje você tem N possibilidades, N academias que oferecem esse suporte, né? Não só um personal trainer, o ideal era que a gente conseguisse isso, mas é difícil, né? Nem todos têm esse acesso, mas é importante ter um acompanhamento, sim. Porque a gente precisa saber por onde começar. Às vezes a pessoa vai com muita sede ao pote e o pote acaba quebrando, né? E causando mais problemas. Mais problemas. Tem uma idade adequada para a pessoa começar a fazer atividade física em relação a melhorar a sua saúde? Eu não estou falando de querer ser um atleta, né? Mas melhorar a sua saúde? Qualquer momento. Eu acho que a qualquer momento é momento, né? Desde que você tenha, primeiro, com o passar do tempo, né? Quanto mais idade a gente tem, por isso que a gente deixa esse alerta de procurar um médico para poder realizar os exames e saber que está tudo de acordo e que a pessoa está apta a realizar essa atividade física. Pessoal da terceira idade. Eu estou vendo, estou lendo e estou ouvindo informações de que o pessoal da terceira idade está até indo para a academia. E muitos já fazem aquelas caminhadas em parques, aqui em Manaus também. Bem, para eles, o que a senhora também fala? Eles já começaram bem, ou seja, já estão no caminho correto? Com certeza. A atividade física, a gente sabe que é um fator muito importante para a prevenção de várias doenças, como Alzheimer, osteoporose, né? Sem falar das doenças cardiovasculares. Então, é de extrema importância que eles façam assim. Até porque também tem toda essa questão de você ter uma atividade, se ocupar, de sociabilizar. Então, para a terceira idade é um santo remédio, eu diria. Não sei. Bem, eu não sei se o pessoal que já está na terceira idade já vem mentalmente mudando a cabeça, né? Fazer, poxa, agora eu tenho que fazer um exercício. Poxa, agora eu tenho que me alimentar melhor, né? Porque quando a gente é novo, a gente não pensa. Não está muito preocupado aliás, com o futuro, infelizmente, né? A gente acha que nem vai morrer. Que vai ser jovem para sempre. Não é? E a gente é finável. Nós somos Exato. Fináveis. A gente tem um fim nesse plano aqui. Tem um fim, Por isso que se preocupando com atividades, se preocupando com a boa alimentação, como as dicas que a nutricionista Fabiana Cortes vem falando ao longo de todo o tempo que ela participa com a gente aqui também. E os pais em relação aos seus filhos menores? Isso é um outro desafio que nós como pais temos, né? Primeiro, regular essa alimentação das crianças. A gente sabe que existe um fator aí que muitas vezes dificulta da gente ter uma boa alimentação ou colocar essa boa alimentação para eles, que é a escola. Algumas escolas hoje, infelizmente, ainda oferecem salgados fritos e muitos refrigerantes e não tem essa base de uma alimentação saudável. As crianças também têm um desafio, porque se você resolve levar
uma lancheirinha saudável, o coleguinha vai, olha aí, tá comendo um ovo, tá comendo uma frutinha, né? Então, lá vem um bullying, né? Tem aquele famoso bullying, infelizmente. Então, é complicado de você precisa, assim, ter muita conversa com a criança, orientar muito, né? Da importância disso. Hoje eu recebo no meu consultório pacientes de 10 a 12 anos de idade e que têm problemas de adultos de 50 anos. Então, é muito comum e a gente vê que tudo isso parte de uma alimentação errada e da falta de atividade física. E o que eu quero também deixar assim, de mais importante, que eu oriento para os pais, não é você dizer para a criança que ser magro é bonito, não é? É a gente sempre colocar para eles que o mais importante é a prevenção e é a saúde, né? Colocar para a criança, como é que você se sente quando você corre? Ah, eu fico cansado. Quando você joga bola, eu fico cansado. E se você não ficasse mais cansado? Né? Colocar para a criança com esse enfoque de que a atividade física e a alimentação, elas são importantes nesse sentido de fazer você sempre se sentir bem. Não é estética. Recentemente, parte do mundo viu uma imagem que eu achei assim um absurdo. É um pai que ele tem uma criança menos de 10 anos e essa criança fazia musculação. Uhum. Não sei se a senhora lembra, musculação. E o corpo da criança, para mim, estava deformado, sabe? De tanta musculação que a criança fazia, obrigada pelo pai. E que a criança parecia gostar daquilo lá. Quer dizer, o pai tinha um desejo e jogou esse desejo para o corpo da criança e a criança corria, saltava, levantava peso mesmo lá, e para uma criança. Já é um exagero isso aí, né? Como é que os pais interpretam uma atividade física para a criança? É uma brincadeira normal? Como é que pode ser isso? Na verdade, a gente precisa pensar como um movimento mesmo, né? Que é importante que a criança tenha um movimento, naquele movimento aconteça um gasto calórico, né? E também durante esse movimento que exista o treino de cardiorrespiratório, né? Que a pessoa consiga realizar aquela atividade e ter uma resistência física àquilo. Então, e principalmente tem que ser alguma coisa que a criança goste. Natação, por exemplo? O que a criança goste, né? Não adianta a gente colocar uma criança numa atividade que ela vai obrigada, porque daqui a pouco não tem motivação e ela não consegue persistir. E o pior, pode crescer até com aquela ideia de que fazer exercício físico é chato e ela vai odiar para sempre, e aí os problemas são bem maiores lá no futuro. Então, primeira coisa é você, tanto para criança quanto para adulto, você encontrar uma atividade física que te dê prazer. Da mesma forma, quando a gente pensa numa dieta, né, que eu não costumo dizer uma dieta, mas sim um plano alimentar, uma reeducação alimentar, a gente encontrar junto com esse paciente aquilo que dê prazer para ele, tanto em relação à alimentação quanto à atividade física. A gente está falando de boa alimentação e atividade física, mas se a pessoa dissesse, não, eu não preciso fazer atividade física não, porque eu já tenho uma boa alimentação. Dá certo isso? Então, a alimentação, digamos assim, que ela é 70%, né? Mas os outros 30% é muito importante a atividade física. Existem pessoas, inclusive, que preferem fazer uma boa atividade física, né, intensa, e se alimentar daquilo que tem vontade, sem restrições. Então, eu não acredito nessa fórmula, não. Um sem o outro não funciona. Bem, eu vou colocar uma situação para a senhora, que eu lembrei de um amigo meu, que ele tem... A consulta é mais cara, tá? Que ele tem o corpo bacana, sabe? Barriga de tanquinho mesmo. Mas o cara come de tudo e come bem. Bate bem mesmo lá. E eu olho para ele assim, meu Deus, amigo, por que você não engorda? Você não faz atividade? Ele não faz atividade nenhuma. E ele come muito. É aquele prato que você vê em cima da mesa, você não vê o cara do outro lado, você não vê o prato. Aquela montanha lá. Tem alguns corpos, assim, alguns seres humanos que têm tendência, de fato, para não engordar. Sim. Mesmo comendo muito. Então a gente vai falar de especificidade metabólica. Cada ser humano é um ser humano, cada indivíduo é um indivíduo, não né? Não é igual nunca. Então não é igual. Então pessoas que tem, às vezes, um metabolismo mais acelerado, ou tem até mesmo patologias como um hipertireoidismo, né? Então, essas são pessoas que comem e não têm essa tendência a engordar.
Ao passo que tem gente que só de olhar um pudim já engordou meio quilo, né? Que situação interessante. Então tudo isso vem de acordo com o metabolismo mesmo, a forma como o corpo processa os nutrientes. Hoje em dia já existem testes genéticos que determinam isso, né? Inclusive, além, lógico, dos exames que a gente pode fazer a nível de metabolismo para saber como que aquele corpo está funcionando, a gente também tem os exames genéticos que indicam como a pessoa metaboliza cada tipo de nutriente. E a partir disso, eu digo que essa é a nutrição do futuro, né? Logo, logo vai chegar um tempo em que a gente vai conseguir que 100% dos nossos pacientes tenham acesso a esse exame e tudo vai ficar bem mais fácil, né? De a gente alcançar um resultado mais rápido, porque hoje a gente vai muito na tentativa e erro, no observacionismo, né? Eu observo o paciente se observa e a gente vai tentando enquadrar o que vai mais adequado para ele, o que tem trazido mais resultado. Ainda hoje, amigos me perguntam sobre a questão da farinha que a senhora disse aqui. Ah, sim. Quando a senhora disse, olha, a farinha, o ideal é você, antes de consumi-la, torrá-la, colocar isso, ali no forno e torrar por algum momento, por alguns minutos. E essas pessoas, até hoje, esse final de semana agora, eu recebi pessoas em casa e elas disseram assim, olha, aquela entrevista lá eu não consigo tirar da minha cabeça quando eu vou comer farinha no restaurante. Será que no restaurante eles fazem isso? Eu acho que não. Eu não sei a senhora. Vou te falar que assim, quando eu tenho uma prática, quando eu vou no restaurante eu levo a minha farinha. De verdade? De verdade. Ou então eu consumo preparação tipo farofa, porque aí daí ela já passou por um período de aquecimento, né? Mas vamos evitar, assim, seria o ideal que todos os restaurantes fizessem esse processo de secagem da farinha, né? Mas como eles não fazem, minha dica é essa, opte pelas farofas nesse caso, né? Então, não come farofa em casa, deixa para comer a farofa quando for comer no restaurante, né? E para quem está ouvindo isso pela primeira vez, por que a explicação de torrar a farinha, levar a farinha ao forno? Pela quantidade de bactérias que ela vem, né? Que vem nessa farinha. E hoje a gente sabe que existe uma incidência muito grande de uma bactéria que chama H. pylori, a famosa H. pylori. Muitas pessoas aqui no nosso estado têm, e o H. pylori, ele é uma porta de entrada para o câncer de estômago. Hoje, se você for pegar as estatísticas do SECOL, você vai ver que um dos grandes atendimentos que a gente tem ali no SECOM é por conta de câncer de estômago. Então, você recebe muitos pacientes ali vindo do interior, que a gente pode dizer que tem uma alimentação saudável, mas que tem câncer de estômago por conta da utilização da farinha contaminada. Quer dizer, a causa está na farinha. Na farinha contaminada, né? Isso. Então, para evitar essa contaminação, a gente recomenda que ela seja torrada e armazenada em potes fechados em casa. E a farinha, ela faz parte da dieta, né, do amazonense. Sim, né? faz parte da nossa dieta. Então, não é que a gente vai demonizar a farinha, mas vamos tratá-la da forma como ela tem que ser tratada, né? Muito importante. Nutricionista Fabiana Cortes, quem está vendo a gente agora, ouvindo, e quer uma consulta contigo. Senhora, eu quero me consultar. Onde é que a pessoa te encontra, além das redes sociais ou nas próprias redes sociais? Redes sociais, fabianacortes.nutricoach, e através do WhatsApp 984237781. 984-23-7781. Manda mensagem, liga. Isso, pode ligar ou mandar o WhatsApp. Legal. Isso. Então, muito obrigado Eu que pela agradeço. participação.